Meus queridos amigos e irmãos, estou de novo aqui para a continuação do estudo do livro do Apocalipse. Este livro aqui que vai nos auxiliar a desvendar todos os versículos da Bíblia que a pessoa lê e não entende muito bem. Hoje nós estamos entrando no capítulo 5, o livro selado e o cordeiro, é o título. Eu vou ler na Bíblia e as pessoas que virem, é bom que fiquem com a Bíblia e o livro junto, para entendendo, nós vamos abrir o entendimento de todos os versículos. Vou começar. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito de João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Até o versículo 5, nós lemos agora na Bíblia. Agora vamos desvendar aqui no capítulo 5 do livro. O livro selado e o cordeiro. Versículo 1. E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Era um rolo e não um livro. O rolo era feito de papiro e se fabricava em folhas de 25 centímetros de comprimento. Sobre um lado do papiro, as linhas eram horizontais, fileira de tiras dispostas umas sobre as outras, umedecida com água, secada, golpeada e alisada com pedra-promes, resultando material semelhante ao papel madeira ou de manilha. E no outro lado eram verticais. Era mais fácil escrever sobre o lado horizontal, mas quando o texto era muito extenso, pelo preço caro das folhas, escrevia-se dos 2 lados. E o rolo que Deus segurava era um desses, extenso e escrito dos 2 lados. E o seu comprimento era de 4 metros e 56 centímetros, selado com 7 selos. Há 2 interpretações sobre os selos. Primeiro, quando se terminava de escrever um rolo, atava-o com uma corda, que se amarrava e se selava com lacre ou cera. Geralmente, os documentos legais que se selavam com 7 selos eram testamentos. Eram necessárias 7 pessoas para apor os selos, e só se podia abrir o documento
ou testamento, com a presença das 7 pessoas. Então, esse rolo continha o testamento da vontade divina, suas ordenanças, suas disposições para o universo criado. Segundo, é porém mais provável que os 7 selos representassem a natureza ultra-secreta do conteúdo do rolo, que era necessário mantê-lo oculto de olhos curiosos e deveria permanecer secreto, pois pertencia exclusivamente a Deus. E ninguém deveria atrever-se a abri-lo. Ezequiel também recebeu um rolo escrito dos 2 lados, como o de João, e que continha ais, suspiros e lamentações. Está em Ezequiel capítulo 2, versículo 10. E isso não era comum no mundo antigo. Nesses casos, o rolo é chamado de opistográfico, que significa literalmente folha escrita sobre o lado de trás. A identificação do rolo do Apocalipse de João é que ele contém a profecia dos acontecimentos finais, incluindo o plano de salvação do povo de Deus e o julgamento dos maus. Ele contém o plano redentor de Deus Pai para o desfecho da história dos homens na terra, com a derrota do mal e a reunião de todos os remidos e redimidos em Cristo, para viver a eterna bem-aventurança. Versículos 2 e 3. Vi um anjo forte. O anjo precisava ser forte, pois a sua voz deveria ser ouvida através do céu, da terra e do Hades, onde os mortos estão. Quando João olhou para Deus, que tinha o livro na mão, escutou a voz do anjo forte, que chamava como que num desafio a alguém que se devia apresentar e que seria digno de abrir o livro. Temos aqui uma simples e bela verdade bíblica. Sem Cristo, a obra da redenção será um enigma e nunca terá fim. O rolo bem fechado não pode ser visto por ninguém. Cristo somente tem a chave do significado do seu conteúdo. E o fato de o rolo estar na mão direita de Deus também nos é bastante significativo. Toda a nossa história está na mão de Deus. Versículos 4 e 5. Nada podia consolar o apóstolo João naquela hora, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que abrisse o livro. Era muito triste para ele pensar que não havia alguém no universo inteiro a quem Deus pudesse revelar os seus mistérios e dar a conhecer seus maravilhosos planos para o homem. Isso devia deixar a sua alma em frangalhos, porque o mundo estava perdido e afundado em iniquidade. Em algum tempo no passado, um profeta chamado Amós havia dito que Jeová, o Senhor, não fará coisa alguma
sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Parecia a João que o mundo pecador estava tão alijado da presença do Santo Pai que essa profecia não podia se cumprir. Isso será uma verdade naqueles dias futuros, que já começaram a ser presentes para nós agora. Homens e mulheres endurecerão os corações, fecharão seus ouvidos, anulando suas capacidades perceptíveis. Cerrarão seus olhos, tornando-se cegos para as verdades espirituais, e ouvirão as vozes excitantes deste mundo, ao invés da voz suave do Criador. E tornarão os seus corações endurecidos às mensagens e verdades dos céus. E João chorava, sem consolo. O seu coração doía, porque tudo parecia perdido. Ele jamais conheceria o segredo daquele rolo, misteriosamente selado para sempre. Uma voz então se ouviu, voz de esperança, voz de júbilo. Alguém reverteria todo o processo de desesperança em que o profeta João estava mergulhado. Havia alguém chamado Leão e Raiz de Davi, que estava chegando e que iria resolver o impasse. E o choro cessou, as lágrimas secaram, e a tristeza de João não tinha mais razão de perturbá-lo. Aquelas duas expressões caracterizam o Cristo vencedor no Antigo Testamento. Em Gênesis 49, 9 a 10, lemos nas palavras de Jacó, o patriarca de Israel: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A raiz de Davi é uma alusão a Isaías, capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Cristo vem da família de Jessé, pai de Davi, e cumprirá a profecia integralmente. Estamos chegando a um dos momentos mais belos, grandiosos e dramáticos de todo o livro de Apocalipse. A aparição do Cordeiro no centro da cena. E o ancião manda que João pare de chorar, porque o vencedor estava chegando e havia vencido para abrir o livro e os 7 selos. Que significava vencer para abrir o livro? Significava 3 coisas. Primeira, a vitória de Jesus sobre a morte, sobre os poderes do mal, a sua obediência e fidelidade a Deus o fariam capaz de conhecer os secretos desígnios do Pai. Segundo, ele é capaz de revelar esses segredos. Terceiro, e é seu dever e privilégio presidir a abertura do rolo e o desenrolar dos acontecimentos e de todas as coisas futuras
que haverão de suceder. Ele é Jesus, o Senhor da verdade, da história, do mundo e dos homens. E o ancião ordena a João não chorar, olhar e ver o leão de Judá que venceu. Venceu o quê? Ele havia morrido na cruz? Mistério, e mistério grande para a mente humana. O apóstolo Paulo nos afirma: para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 15. E todo o Novo Testamento nos confirma que pela sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão, obteve o direito de reinar à direita de Deus como Rei e Messias. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Tem a chave da morte e do inferno, como ele próprio nos afirma em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E aqui nós terminamos hoje esta aula, estas explicações sobre todos esses versículos de 1 a 5. Que vocês tenham entendido bem e vejam a beleza da cena quando Jesus aparece, depois que João começa a chorar, pensando que não vai haver ninguém que possa abrir. Mas não pode ser assim. Existia realmente alguém muito poderoso que pela sua morte obteve o poder de fazer isso, abrir o rolo que estava na mão de Deus e revelar todo o mistério da nossa salvação. Que Deus os abençoe e até a próxima aula. Amém.